Olá, gente! Eu sou a Renata Figueiredo e o Espírito Santo me instruiu a iniciar uma meditação lá no Evangelho de João. Esse Evangelho, meus irmãos, mostra a versão de João com relação à vida de Jesus e mostra o Senhor Jesus como sendo Deus Filho, como sendo a palavra de Deus que se fez carne e habitou nesse mundo com o propósito de salvar a humanidade. Eu gosto muito desse evangelho. Eu creio que Deus ele queira que a gente se aprofunde cada vez mais na palavra, que a gente o conheça mais. Eu acho que assim, esse evangelho ele nos guia a conhecer mais a Deus, conhecer quem Ele realmente é através do seu Filho Jesus. Então inicie comigo essa meditação que eu creio que vai ser muito edificante para a sua alma. No Evangelho de João, capítulo 1, o título é O Verbo Feito Carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de tudo, lá no iniciozinho, lá no começozinho, onde nada existia ainda, onde Deus ainda não havia criado nada, lá no princípio, ele já está falando aqui do Senhor Jesus. Ele era o Verbo, e o Verbo, nesse caso aqui, a gente identifica como falando do Senhor Jesus, porque a primeira letra está em maiúsculo, o Verbo. Então, se trata de um nome, alguém, tá falando de alguém importante. Esse verbo aqui já era o Senhor Jesus. E o verbo é a palavra. O verbo estava com Deus. Essa palavra estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Então aqui a gente vê que no princípio Jesus já estava ali. E outra prova disso é lá em Gênesis. Essas mesmas palavras elas vêm novamente. Por quê? Porque lá em Gênesis fala da criação. Naquele momento em que Deus estava criando o homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos a nossa imagem. Então ali já mostra que não havia apenas Deus Pai, mas sim o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então o que é que remete isso a gente, meus irmãos? O que é que a gente pode pensar nisso? É que Deus já havia planejado tudo. Deus ele já havia criado a humanidade, criado a terra, criado tudo, e ele já tinha esse plano de salvação na mente dele. É claro que isso mostra, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem tudo nas suas mãos. Às vezes o povo pode pensar assim, como é que Deus está no controle de tudo, se existe tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Mas essas coisas ruins, meus irmãos, até mesmo isso tem o propósito de Deus. Eu creio muito nisso, porque ele criou todas as coisas pensando no futuro, pensando na eternidade, meus irmãos. Ele criou o ser humano já pensando nisso. São vários entendimentos que mostram que Deus, mesmo permitindo o mal no mundo, até mesmo isso tem o propósito dele, tem a mão dele. Que as pessoas não achem que só porque tem uma passagem lá em Isaías que fala que é o próprio Deus falando, e ele diz: eu criei o mal, eu criei a paz e fiz o mal. Eu criei. Ele criou. Por quê? Porque ele é soberano. Mas isso não quer dizer que ele seja um Deus mau. Não tem nada a ver. Mas sim porque ele é poderoso, porque ele é Deus e porque ele fez todas as coisas para atender os seus propósitos e propósitos perfeitos. Então a gente pode ver que até mesmo naquilo que acontece de ruim, Deus tem um propósito para aquilo. Deus tem algo que Ele quer fazer na vida da gente através daquilo. Eu sou prova viva de que as tribulações que eu já passei nessa vida com Deus, elas me fizeram ser mais forte do que antes. Elas me fizeram crescer mais na fé. E isso foi a partir de coisas que para mim não eram tão agradáveis. Coisas meio que ruins até. Momentos
momentos ruins, momentos difíceis, mas Deus permitiu por quê? Para que eu crescesse na fé, para que eu confiasse nele ainda mais, para que eu pudesse colocar toda a minha dependência nele apenas e não no meu próprio entendimento, não na minha própria inteligência ou na minha pessoa ou na pessoa de alguém, mas sim nele. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, Jesus é a palavra, como ele diz, o verbo é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. No versículo 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. No segundo versículo ele já fala, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O que isso quer dizer? Que todas as coisas, tudo foi feito por Jesus. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Quando a gente compreende isso, a gente começa a enxergar que a nossa palavra ela tem poder. Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, essa própria palavra passa a estar dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente fala, ela tem o poder, a determinação. Quando a gente fala, a gente determina, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. E você pode estar certo que se for conforme a vontade de Deus, acontece. Então, a palavra ela tem poder, ela tem vida. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra do próprio Deus. Quando Deus determinou, haja luz, e a luz se fez. Então, ali ele determinou o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que fez aquela luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida que deu vida ao homem, que deu vida a tudo. Nele estava a vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vida. E é por isso que Deus ele decidiu enviar essa vida para a terra em forma de carne, para que essa vida pudesse adentrar no fundo do interior do ser humano e pudesse habitar ali. E a partir dali o ser humano finalmente ter vida, ser um espírito vivificante, não mais uma alma vivente, mas sim um espírito vivificante, um espírito que vivifica quem está ao redor. A gente se torna o próprio Senhor Jesus quando a gente recebe o Espírito Santo. Claro que a gente não é ele, mas a gente se torna uma testemunha dele aqui nessa terra, porque a gente passa a ter a vida que é ele dentro da gente. E a vida era a luz dos homens. A luz que ilumina o homem é Jesus. A luz que passa a adentrar no nosso interior. Quando a gente se entrega, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a luz do Senhor Jesus dentro da gente. E essa luz, ela tem que irradiar, ela tem que ir de encontro à escuridão. Então a gente vive ainda num mundo de trevas, onde o mundo jaz no maligno. Então que sejamos luz, a luz do Senhor Jesus a iluminar as trevas. Você consegue compreender o plano de salvação do Senhor Deus? Que Ele preparou tudo para que a luz dele pudesse adentrar no ser humano. No Antigo Testamento, naquela parte em que Moisés recebeu as tábuas, escritas, os 10 mandamentos, Deus ele escreveu os 10 mandamentos, as leis, nas tábuas de pedra, para que o ser humano pudesse enxergar o seu pecado. Deus ele queria o que com aquilo? Mostrar a palavra dele para o ser humano. Porque as leis, elas mostravam aquilo que era certo fazer. E mostrava e evidenciava que o ser humano ele não estava condizente com isso. Que ele não estava vivendo a palavra de Deus. Mas aí, no Novo Testamento, o que é que Deus fez? Ele enviou essa mesma palavra para que pudesse entrar no coração do ser humano. Então essas palavras, a palavra de Deus não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas sim nas tábuas de carne do coração do
do ser humano, através do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele tem a salvação da nossa alma. O que a gente tem que fazer com isso? Se voltar cada vez mais para Ele, se entregar 100% a Ele, buscá-lo 100%. E eu vou parar aqui no versículo 5 que diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam a luz que resplandeceu nas trevas. Tem muita coisa para falar aqui, mas se eu for falar agora, o vídeo vai ficar muito grande. Então, no próximo vídeo a gente continua a partir desse versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que as trevas não compreenderam a luz? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma. Nem que seja em uma única palavra que Deus tenha abençoado a sua vida. Espero que você esteja comigo no próximo vídeo, na continuação dessa meditação do Evangelho de João. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like pro vídeo, vai ajudar muito. Que Deus abençoe a sua vida.